A Ucrânia parece ter enlouquecido completamente, a tal ponto que a residência de Vladimir Putin em Nizhny Novgorod acabou de ser atacada. Um precedente que vira o mundo de cabeça para baixo. Um precedente que realmente não deveria ter acontecido. Isso muda absolutamente tudo. Na operação militar especial, a Rússia já definiu os objetivos para uma resposta que será devastadora. Os Estados Unidos vão reconsiderar sua posição. E Donald Trump diz que se trata de um fato gravíssimo. Uma coisa é uma ofensa direta. Outra coisa é atacar o lar, ou seja, a residência de Vladimir Putin, a casa de Vladimir Putin. A Federação da Rússia também já reconsiderou sua posição de negociação. Tudo o que foi negociado até agora perdeu totalmente o valor. Mas a questão-chave é: Vladimir Putin está agora mesmo assumindo o comando de todo um país em guerra contra toda uma aliança atlântica do norte? Sim, incluindo também os Estados Unidos. Porque a guerra na Ucrânia é isso em essência. Mas a grande pergunta é: apostando tudo na carta de eliminar de vez o presidente russo, até onde o Ocidente coletivo quer e vai chegar exatamente? Parece que eles acreditam que uma vez que Putin não esteja mais lá, tudo vai melhorar infinitamente para eles. Eles vão ganhar a guerra. A Rússia vai se desmembrar e tudo. Tudo vai desaparecer. E basicamente o país vai cair em um buraco negro. Toda a federação. Mas aqui, analista geopolítica, correspondente de guerra em Donbass e russa de origem. Vou contar para vocês a minha opinião e também a minha análise sobre o que realmente vai acontecer quando Vladimir Putin não estiver mais. Ainda mais se ele não estiver porque foi eliminado. Um fato improvável, mas tudo bem. Vamos brincar de contos mágicos. Se Vladimir Putin for eliminado por um terceiro país, fiquem até o final para conhecer esse ponto, que sem dúvida será o mais grave de todos. E sim, claro, vamos falar sobre a linha sucessória. Vladimir Putin, um líder absolutamente histórico da Federação da Rússia, que é o alvo principal de todo governo ocidental que se preze. Na verdade, uma das frases mais repetidas na mídia ocidental, na qual eu já participei de debates em mais de uma ocasião, é aquela de que assim que Vladimir Putin morrer, já teremos absolutamente tudo resolvido. O grande plano da OTAN não é a própria glória militar, mas sim o desaparecimento do presidente da Federação Russa. Antes de tudo, falo mais como cidadã da Federação Russa do que como analista geopolítica. Deixem-me dizer algo a vocês. Eu entendo que os politicoides ocidentais, além do que vão comer no café da manhã, no máximo pensam nisso na hora do almoço. Não é que eles tenham planos muito claros, mas na Federação da Rússia, as coisas não funcionam assim. Isso quer dizer que, assim como a Rússia, agora está enfrentando duríssimas sanções e está se tornando não um dos países mais sancionados do mundo. Eu diria, o país mais sancionado do mundo? Sem exagerar nem um pouquinho, e está resistindo diante de todo o Ocidente coletivo. Sim, imagino que desde a União Europeia, principalmente na Rua Calas, que não sei se vocês lembram do vídeo do sino, onde tocava o sino. Acho que ele não entendia de onde vinha o som. E quanto mais tocava, mais feliz ficava. Mas a realidade é que isso não é por acaso, como alguns dentro da União Europeia poderiam pensar. Isso quer dizer, basicamente, que Vladimir Putin, ai meu Deus! Pois é, ele realmente tinha uma estratégia organizada, com planos A, B e C, na hora de enfrentar a resposta ocidental no início da operação militar. O mesmo aconteceu em 2014, quando a Crimeia foi anexada à Federação Russa, praticamente sem disparar um único tiro. E segue integrando a Federação Russa até hoje, resultado também de referendo. O mundo inteiro ficou atônito. O Ocidente impôs sanções duríssimas. Então, as primeiras, o prelúdio do que vemos agora.
os 20 pacotes de sanções que estão sendo aprovados um após o outro. A Federação Russa não está resistindo por acaso, mas sim porque quem está na presidência é uma estadista sem igual. E claro, poderíamos pensar em Vladimir Putin, aos seus. Acho que ele completou 73 anos recentemente. Não tem nenhum plano, absolutamente, sobre o que vai acontecer no momento em que ele não estiver mais presente. Mas permitam-me, não só como correspondente de guerra em Donbass ou como analista geopolítica, permitam-me duvidar disso. Como boa russa de origem que sou, o mais provável é que ele tenha perfeitamente organizada sua linha sucessória. E é aqui que está o cerne da questão. Uma vez que Vladimir Putin não esteja mais, é difícil que a Federação da Rússia vá para o buraco, porque a linha sucessória, com quase total certeza, já está pensada e preparada de antemão. Há várias teorias sobre isso. Questão: existem várias pessoas que fazem parte das apostas globais e também das russas. Essas talvez sejam um pouco mais complexas, mas deixem-me comentar um fato-chave. Em primeiríssimo lugar, na Federação da Rússia, quem manda em primeiro lugar, acima de tudo, são os órgãos de segurança, os órgãos e forças de segurança do Estado. Aqui nós os chamamos de siloviki, ou seja, as forças, numa tradução literal, os fortes, os siloviki. Nunca, jamais deixam as coisas ao acaso. Estamos falando do exército. Claro, estamos falando do Estado-Maior. Claro, estamos falando do Serviço Federal de Segurança. Estamos falando do Serviço de Inteligência Externa. Estamos falando também do que é a Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Federação Russa. Bem, o antigo agora seria algo mais parecido com o que é o Comando Superior. Todos esses órgãos, todas essas unidades, têm, digamos, suas porcentagens de poder dentro do que é a Federação Russa. A figura de Vladimir Putin é aquela que, em determinado momento, foi conveniente para todas essas estruturas das forças de segurança do Estado dentro da Federação Russa. Se isso não tivesse acontecido, não teria havido nenhuma possibilidade de Vladimir Putin se tornar presidente da Rússia. Dito isso, dificilmente, quando Vladimir Putin não estiver em primeiro lugar, Vladimir Putin mesmo não terá planejado um plano. E agora, vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Sobre quem será o sucessor e em que condições terá que assumir o poder dentro da Federação Russa. Ainda mais se falarmos sobre a eliminação do presidente russo, o que seria um fato ainda mais grave, não só dentro da Federação Russa, mas também a nível mundial. Ou seja, basicamente seria para que o mundo inteiro baixasse a cabeça, porque aí viria a fúria da Federação Russa. Ou seja, o nível de resposta devastadora não poderia ser contido, e eu não saberia exatamente expressar até que ponto isso poderia chegar. Agora, levando em conta que quem manda na Federação Russa são eles. Estamos falando de homens que a primeira coisa que valorizam na vida é a ordem. E além disso, se estamos falando de conceitos mais importantes, a primeira coisa que eles valorizam é a pátria. E para salvaguardar a pátria como ela está, eles farão o que for necessário. E esse algoritmo já está perfeitamente desenhado. Agora, quem poderia suceder Vladimir Putin na tarefa da Federação da Rússia? Falou-se bastante de um senhor, o chefe de uma das regiões da Federação da Rússia. Em particular, ele é e era o cavalo preto do Kremlin, Vladimir Putin. Eu acabaria colocando ele em tal ou tal lugar. Mas daqui, de dentro da Federação da Rússia Máxima, e daqui, de Donbass, permitam-me adiantar para vocês. O que estamos vendo é que muito provavelmente se trata mais de uma possibilidade, mas uma possibilidade bastante remota, que eu acho, em determinado momento foram inventadas, na verdade, pelos próprios cidadãos, como um pouco conspiratórios. Além disso, tentando procurar pelo em ovo, ou seja, tentando buscar uma figura muito além do absolutamente óbvio,
E o que é absolutamente óbvio nesse caso em particular? Bem, acho que todo mundo vai se lembrar dos anos em que Vladimir Putin, devido às regras estabelecidas na Constituição da Federação Russa, já não podia mais ser o presidente do país. E então ele teve um sucessor. Na verdade, vocês conhecem muito bem esse sucessor aqui neste canal. Muitos de vocês são grandes admiradores de suas grandes declarações. Agora ele está aparecendo mais e seu nome é Dmitry Medvedev. Agora, além disso, ele preside o Conselho de Segurança da Federação da Rússia. Seria realmente muito estranho se a Rússia escolhesse qualquer outra pessoa para substituir Vladimir Putin. Parece lógico demais e óbvio demais. Mas o fato é que ele esteve lá desde o começo. O fato é que ele já sucedeu Vladimir Putin e depois devolveu o cargo para ele. É uma figura que se entende perfeitamente com Vladimir Putin, que conhece muito bem, porque ele pode parecer mais chamativo, vamos dizer assim, mais emotivo também, tanto em termos pessoais quanto em termos políticos. Esse perfil foi amadurecendo. Antes, ele era uma figura muito mais calma no nível político. Mas agora que ocupou seu lugar, ou seja, um dado importante, ele era muito mais calmo e ponderado em suas afirmações políticas quando se tratava da própria presidência, porque entendia perfeitamente onde estava em cada momento. Agora que ele tem uma posição muito mais secundária e pode se permitir certas coisas, Dmitry Medvedev, aí sim, ele se expressa com toda a vontade do mundo e claramente dá para notar e sentir como ele está aproveitando, colocando um rosto no inimigo. E, de fato, o último que ele havia escrito era sobre o ataque que foi realizado contra Vladimir Putin. Esse filho da mãe fedorento de Kiev está tentando frustrar a resolução do conflito. Quer guerra? Bom, agora, pelo menos, ele vai ter que se esconder pelo resto da sua vida miserável. Isso foi escrito por Dmitry Medvedev há apenas alguns momentos. O homem, de fato, não procura as palavras mais adequadas, mas vai direto ao ponto e se expressa exatamente como sente a situação. O que não quer dizer, nem de longe, que se ele voltar a ser presidente da Federação Russa, vá se expressar nos mesmos termos. Repito, Medvedev sabe exatamente onde está em cada momento, além do que é o establishment russo, e, acima de tudo, a quais. Falo isso com conhecimento de causa. A figura de Dmitry Medvedev lhes parece absolutamente aceitável. Algo que, na época, já aconteceu com o próprio Vladimir Putin. Vocês o conhecem? Já trabalharam com ele? Claro, Dmitry Medvedev esteve presente na cena política o tempo todo, tanto durante seu próprio governo, sua própria presidência, quanto depois da sua presidência, durante esta atual presidência de Vladimir Putin. Ou seja, ele tem sido um dos homens fortes de Vladimir Putin. Claro, ele tem muitos contatos dentro da estrutura de maior força e poder dentro da Federação da Rússia. E não só isso. O dado-chave é que Dmitry Medvedev, especialmente agora que está sendo realizada a Operação Militar Especial, tem muito prestígio, não só por parte de Vladimir Putin, mas também por parte da população da Federação Russa. A população mais nacionalista, no bom sentido, ou seja, não no sentido excludente. Bem, vamos dizer de outra forma. A população mais patriota é a que mais valoriza Dmitry Medvedev. E essa, sem dúvida alguma, ficaria encantada. Os mais patriotas da Rússia, que são o núcleo que deseja, se quer manter satisfeitos em termos políticos sempre, para garantir a base política e a base social de apoio dentro de um país. Ficariam extremamente felizes com sua presidência. E agora, por último, o que exatamente aconteceria no caso de Vladimir Putin ser eliminado por um terceiro estado? Em primeiro lugar, uma espécie de aviso. Estamos falando de pura fantasia política. Porque, é claro, estamos falando da principal figura da Federação da Rússia. Existem todos os tipos de medidas de segurança,
Vocês nem imaginam até que ponto elas chegam, de modo que Vladimir Putin está bem protegido. Muito bem protegido. Perfeitamente protegido. Mas no caso disso acontecer, e Dmitry Medvedev, que é realmente o mais provável, ocupasse o seu lugar, estaríamos falando da pessoa que lá em 2008 colocou o Ocidente coletivo contra a parede na Geórgia. Ou seja, Dmitry Medvedev. Ele esteve lá exatamente quando precisava estar e colocou os ovos na mesa de uma forma absolutamente clara e, ao mesmo tempo, espetacular. Muitos disseram exatamente isso, literalmente. Medvedev jamais, por não ser Putin, Medvedev jamais teria coragem suficiente na hora de enfrentar o Ocidente. Subir a montanha georgiana e, de fato, colocar as coisas em seus devidos lugares. Pois ele não colocou os pingos nos is. De uma forma sem igual, ele resolveu a situação na Geórgia e deu uma lição em todos eles. Aqueles que, a partir do Ocidente coletivo, tentaram desestabilizar a situação dentro da Federação Russa. Ele fez isso de uma forma muito contundente, fez de uma forma muito decisiva, fez de uma forma muito rápida, praticamente cirúrgica, o que Dmitry Medvedev poderia fazer em nível internacional, ainda mais com o precedente da eliminação de Vladimir Putin. No mínimo, teria pouco a ver com a palavra Oreshnik, e no máximo teria muito a ver com a palavra Terceira Guerra Mundial, que de fato, aí sim, sem ser sensacionalista, sem ser alarmista, estaria nas apostas. Porque aí teríamos que ver quem está por trás desses acontecimentos. No mínimo, aí sim, a Ucrânia estaria absolutamente acabada. E vou explicar isso de forma bem simples. Os senhores ocidentais jamais, em hipótese alguma, vão dar esse passo à frente quando a Ucrânia já tiver perdido absolutamente tudo. Quero dizer, se o regime de Kiev acabar atacando, supostamente de forma oficial, acabar atacando Vladimir Putin e eliminando-o diretamente. Repito, é muito improvável. A Federação da Rússia vai responder à Ucrânia. O que o Ocidente coletivo fará? Quem vai ser exatamente o político ou o país que vai se levantar para defender a Ucrânia? Diante de um possível, por exemplo, ataque com armamento nuclear por parte da Federação da Rússia, quem vai fazer o quê para assegurar a persistência e perseverança e, bom, a própria existência de Vladimir Zelensky no poder? Eu acho que essa é uma opinião minha. E vocês me digam nos comentários o que acharam sobre isso. Acho que absolutamente ninguém no Ocidente e no Ocidente coletivo são cães raivosos, mas tão raivosos quanto covardes. Então, no momento em que perceberem que aquilo que eles vêm provocando constantemente no regime de Kiev realmente aconteceu. O que, repito, não acho que acontecerá de jeito nenhum. Não por falta de vontade do regime de Kiev, mas por incapacidade, pois querem levar a guerra ao máximo e então tirar Zelensky da cena e que a OTAN tenha que se posicionar, mas acho que a OTAN não vai se posicionar. Que em um caso hipotético disso acontecer, a OTAN vai recuar e perguntará: quando você fez isso, Vladimir Zelensky? Isso não pode ser feito. Você é um palhaço, um imbecil. Não se deve enfrentar diretamente a Federação da Rússia. E agora que você foi destruído por bombas? Bem, de fato, nós também teríamos feito isso. E que ninguém tenha a menor dúvida de que Dmitry Medvedev, no caso de isso acontecer, que eu repito, me parece o menos provável do mundo. Mas no caso de acontecer, Dmitry Medvedev, nem a Federação da Rússia, nem a população russa, muito menos as estruturas de força e poder dentro da Rússia, não terão nenhum tipo de hesitação na hora de responder a uma ameaça dessas.